O tempo muda e o funcionamento do organismo também. Este é o nosso assunto de hoje no quadro de saúde. Vamos então falar, né, com um especialista, Perdigão. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto. A gente está recebendo o pneumologista Luiz Carlos Correia da Silva. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Conexão RS, doutor. Com todo esse frio, né? Com todo esse frio. Na verdade, parece que está mais frio quando a gente sai na rua, mas o termômetro estava marcando 12 graus. É a sensação térmica, né? A diferença, né? A diferença dos ambientes. Né? Bom, Bive, eu tenho um depoimento, né? Por favor, vamos começar com o depoimento. Vamos ao primeiro caso clínico. O primeiro caso clínico, a primeira consulta é comigo. Eu descobri, eu não sei, doutor, se eu tinha... A gente adquire, podemos dizer assim, a gente ganha esses males com o passar da idade. Por exemplo, tem pessoas que já desde a infância têm bronquite. Eu, teoricamente, não tinha. E a partir de 1, 2 anos, comecei a ter esse fenômeno de bronquite. Isso é normal? É a idade? Isso pode acontecer? Ou é uma coisa que a gente já carrega da infância, por exemplo? Habitualmente, isso é uma coisa que até pode ter um fator genético. Também pessoas da família têm, né? Sim. E as primeiras manifestações de asma costumam ser na primeira infância, as primeiras manifestações. Mas algumas pessoas têm muito pouca tendência mas tem a genética e tem, às vezes, esse perfil. Mas não tem sintomas. Né? Então, a expressão clínica pode acontecer numa virose, por exemplo, uma virose respiratória, que os brônquios ficam muito inflamados, até fecham. A pessoa pode ter uma verdadeira crise de asma, uma primeira vez na vida, em qualquer idade. Pode. Não é o mais comum. Né? Sim. Mas, obviamente, que se a pessoa tiver um fator alérgico, né, uma sensibilidade, digamos, a pessoa tem uma rinite. É possível que tu tenhas uma rinite. Sim, eu tive no ano passado uma crise. Isso. E essa rinite, algumas vezes, é uma expressão da alergia. Sim. E que demonstra que a pessoa já pode ter uma asma leve, que ela não sabe, mas ela vai saber numa crise. Essa crise pode ser desencadeada por uma virose. Eu estou chamando a atenção porque isso é relativamente comum. Sim. E às vezes não é pensado, né? Sim. Obviamente que aí tem que ser tratado esse processo como uma crise de asma, evidentemente. Frequentemente se usa broncodilatador, né, que é um dos medicamentos principais, alguma dose de corticosteroide, de corticoide, porque esse é um medicamento mais potente, mais rápido no seu efeito, e até um antibiótico se houver uma infecção bacteriana, que às vezes vem junto com essa história toda. Então tá explicado. Tá explicado. Eu quero lembrar, doutor, eu quero lembrar para quem está em casa que você também pode participar aqui com a gente, fazer sua pergunta. A gente vai abrir para 2 pessoas hoje a ligação, tá? Vai falar com o nosso produtor e vai entrar aqui ao vivo com a gente pelo 3477-9105. Agora, doutor, eu quero lhe fazer uma pergunta. Com essa mudança climática, com o frio, pode diminuir a imunidade do nosso corpo? O frio pode diminuir a nossa imunidade? Ou não? Não, nesse ponto aí não. O que existe é mais viroses, né? O frio ele tem alguma circunstância de diminuir as nossas defesas, não a imunidade propriamente dito, mas mecanismos de defesa, como o mecanismo dos cílios brônquios, eu não vou entrar em detalhe, mas é um mecanismo de defesa natural que todos têm, né? Algumas pessoas podem ter uma certa deficiência desse mecanismo de limpeza brônquica e no inverno isso pode realmente estar prejudicado. Mas o principal no inverno são as viroses, não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, uma criança pequena, às vezes, ela tem a primeira crise de asma, lá pelo 2º ano de vida, 3º, na vigência de uma virose respiratória. Porque aí pode ser que ela já tenha essa predisposição à asma, e essa pode ser a primeira crise, ou pode ser que essa virose, se não houver novas viroses, fique com um dado isolado. Agora, doutor, eu confesso que eu fui extremamente imprudente, né? Eu estava na Serra Gaúcha, suado depois de um show, né, com a minha banda lá de rock and roll, o Perdigão conhece, eu fico me mexendo o tempo inteiro, batendo cabeça e, obviamente, me expus ao clima frio de uma maneira equivocada, né? E aí resultou, né, nessa doença. Agora, pessoas que, por exemplo, além da gente seguir o conselho da mãe, bota o casaquinho, existe uma outra forma de se defender contra essas viroses, ou até mesmo a famosa gripe ou resfriado? Vamos começar por aí. Vamos diferenciar gripe e resfriado. É a mesma coisa? Não, de jeito nenhum. O resfriado é uma virose nasal, né? Nasal, não causa febre, não manda para a cama, a pessoa continua a sua vida de rotina praticamente sem muita modificação. A gripe aí é sistêmica. O vírus entra pelo setor respiratório, mas ele vai para todo o organismo, dores musculares, uma febre, né? A pessoa perde o apetite, fica prostrada,
geralmente falta ao trabalho à escola, enfim, e se vai nesses compromissos, vai se arrastando algumas vezes. Sim. Então, é diferente. Agora, tu falasse em prevenção. Isso, e a vacina, por exemplo, seria uma boa? Tudo começa com a vacina antigripal, né? A vacina antigripal é válida para todos, mas particularmente para aqueles que têm os mecanismos de defesa um pouco deficitários, como os idosos, as crianças muito pequenas, quem tem alguma doença crônica, né? Quem fuma e tem enfisema pulmonar, é uma pessoa predisposta a ter mais infecções. Né? Mas eu digo o seguinte, todos, mesmo os que não têm nenhum fator, né, predisponente, devem fazer a vacina antigripal, porque ela sempre aumenta os anticorpos, aumenta as defesas de qualquer pessoa. Né? Obviamente que na distribuição das vacinas pelo Ministério da Saúde, o dinheiro para isso é curto, né? Então se prioriza grupo de risco. Né? Então não existe como vacinar os nossos 200 milhões de habitantes. Né? Então se vacina aqueles que têm mais gravidade quando tem uma virose. Então esse é o primeiro item, vacina. O segundo item é evitar contágio. Né? Quem está sabidamente com uma virose, com febre alta, prostrado, deveria ficar mais afastado, não ficar tossindo e espirrando em cima da outra pessoa. Se fizer isso, né, use o lenço e lava as mãos com frequência. Isso vale também, vamos supor que eu estou com uma virose, então eu vou tentar uma proteção até, porque eu não quero que lá em casa a minha família tenha, né? Então eu vou procurar não passar, porque passa é pelas mãos. O vírus, ele passa de uma pessoa para outra porque nós tocamos, né, e assoamos, o vírus está nas secreções, depois eu te cumprimento, né? Sim. Passei o vírus. Né? Se tu tem o azar de daqui a pouquinho, e frequentemente tu vai levar a mão no nariz aqui, tu pegou o vírus, não te deu conta, botou no teu nariz. Então não é pelo ar, doutor? Não. Eu imaginava aquela cena de cinema, que como tinha uma propaganda no final dos anos 90, que alguém espirrava no cinema e aquela... Né? Aquele filme, alguém me ajuda agora, que era um filme sobre uma doença onde a pessoa tossia, eu não sei... Não, daqui a pouco mas era uma epidemia essa. Era epidemia, acabou de falar o nome, epidemia. Tuberculose e certas viroses são realmente pelo ar dispersas. As partículas se dispersam no ar, micropartículas, eu dou uma tossida e sai as micropartículas e fica no ar, a pessoa inala. Mas o vírus da influenza, isso também pode acontecer, mas assim, prioritariamente é pelas secreções. Sim. É pelas secreções, porque ele tem que aderir nas coisas. Ele não anda muito assim facilmente, ele não cola muito bem se ele for pelo ar. Estou usando a palavra cola porque... Claro, perfeitamente compreensível. Então assim, vacina, evitar o contágio, né? E a terceira coisa, se tiver o azar de ter a virose, febre alta, quadro gripal, usar o antiviral logo, né? O Tamiflu, que é um medicamento antiviral, é um comprimidinho que usa de 12 em 12 horas durante 5 dias para um adulto. Né? Então, são as 3 medidas assim que se tem. Isso em qualquer caso de gripe, porque hoje a gente tem uma variação nesses vírus. Né? Se fala gripe A, gripe qualquer virose. Qualquer virose respiratória. Sim. Né? Sim. Porque nós também não temos como, nessa fase inicial, saber que vírus é. Se quiser saber, vai ter que tirar mais material, mandar para cultivo, e isso de rotina não se faz. Mas jamais a automedicação. Isso vai ser, por exemplo, o Tamiflu vai ser prescrito. Tem que ser prescrito, porque as farmácias não dispõem dele, isso é a saúde pública. Isso os postos de saúde têm. E no caso de crianças, doutor, no início da fase que começam em pré-escola, no início da fase escolar, né, da vida escolar, normalmente eles ficam doentes, muito doentes, principalmente as crianças vão para a creche justamente pelo contato com outras crianças, né? Quais cuidados os pais têm que ter para que a criança não venha desenvolver, por exemplo, uma bronquite, uma asma, e se isso pode acontecer só pelo mau cuidado, por exemplo, da criança? Pois é, tu está falando... De não curar, digamos, uma gripe, alguma coisa desse tipo. Na verdade é o seguinte, aí tem duas coisas. A primeira coisa é como a criança evitar uma virose. Vamos começar por aí. Eu te diria, está perto do impossível, sabe? Porque as crianças estão... Só se deixar em casa presinha, né, sem contato com outras crianças. Porque se a criança vai para a escolinha, vai para a creche, ou vai para as escolas que vão sempre, ali tem outra criança com virose. Eles se tocam, eles se batem, eles brincam. Dividem lanche. Não tem como impedir que eles toquem nos outros. Não tem. A criança, ela se mexe muito. Então, assim, se for para evitar, deixa em casa. Bom, deixar a criança em casa o tempo todo, porque sempre vai ter um danadinho lá na escola com uma virose, né? Sim. Eu acho que tem que deixar a criança ir para a escola. Claro que o caso de virose, que está muito claro, assim, a criança está com febre, a mãe não vai deixar ir para a escola, né? Mas depois que a febre baixou, que melhorou, aí a fase de contágio já está passando.
como regra. Mas né, eu acho que restringir a criança de ir nesses locais, nós não temos como fazer isso. Não vamos ter que manter a criança até uma certa idade presa em casa. Ninguém vai fazer isso. Isso não é humano. E depois, uma outra coisa, essa criança ela tem que se acostumar nesses contatos. Né? É uma maneira de ela desenvolver resistência também. Né? Quer dizer, eu até diria que, sim, criança pegar uma virose, tem o lado ruim, que é ficar doente alguns dias, mas tem um lado bom, porque ela está criando resistência. Né? Sim. Anticorpos, assim? Sim, claro. Essa é a palavra correta? Normalmente, essa resistência é pega, claro, artificialmente pela vacina. Mas a vacina ela não vacina contra todos os vírus. É 3 ou 4 vírus só que ela pode defender o nosso organismo. Sim. Então, eu acho que não é prático prender uma criança. Sim. Por outro lado, tu falaste a questão da asma, né? A asma, ela não tem, assim, não é uma doença contagiosa, ela em si. Mas os vírus que a desencadeiam e que frequentemente estimulam o mecanismo da asma, esses são contagiosos. E entram no mesmo esquema que nós estávamos conversando agora. Quer dizer, uma criança contagia a outra, é um tal de vírus respiratório sincicial, que é muito comum em criança, e outros vírus, né? E que nós não temos como impedir isso aí. Tem alguns pediatras aqui de Porto Alegre que eles com essa ênfase assim, não tem como impedir uma criança de pegar uma virose, só se trancar ela, né? E aí nós vamos criar outro problema, né? Sim. Uma criança fóbica, uma criança cheia de medos, né? Claro, isso tem que haver um bom senso. Eu acho que os pais de uma criança que está com uma virose, está com febre alta, esse sim tem que reter a sua criança em casa por um período curto que seja, né? Quando a febre baixar, ela melhorar, então ela volta para a escola. É a única maneira de fazer. Agora, doutor, bom, eu quero lembrar que você aí de casa pode participar. Se você tem alguma dúvida a respeito sobre alergias ou doenças respiratórias, pode fazer a pergunta para o doutor pelo telefone 5134-9105. Vou repetir, 3477-9105. Ligue e fale ao vivo, faça a pergunta para o especialista. Agora, doutor, eu estou lembrando aqui de caso. Hoje a gente tem um comércio muito forte, por mais que apareça, né, super rapidinho, se persistir o sintoma, procure blá, 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 aquela coisa toda. A gente tenta controlar o mercado de medicamentos. Eu me lembro também de uma vizinha, Perdigão, que o filho dela, qualquer espirro que desse, já botava antibiótico na criança. Ele ficou muito fraco, né? Não desenvolveu defesa. E, bom, hoje o comércio antibiótico já é um pouco mais regulado do que antigamente, mas existem aqueles produtos que estão ali na gôndola da farmácia. É o não sei o que gripe, é o chazinho de não sei mais o que. O Perdigão falou em gripe mal curada. Esses medicamentos são indicados ou eles podem mascarar a gripe por um tempo e ela pode vir até mais forte? Como regra, esses chamados antigripais, né, que ali tem, às vezes, ácido acetilsalicílico ou outro anti-inflamatório, como acetaminofén, que é o paracetamol, né, misturado com cafeína, misturado com um antialérgico, que eu não vou dar os nomes, que são muito chatos, difíceis, né? Mas, assim, às vezes tem 3 ou 4 produtos em baixíssima dose. Melhora o sintoma, mas não cura nada, né? Quer dizer, porque eles não vão na causa, mas que melhora os sintomas, melhoram os sintomas. Então, eu diria assim, se você tiver com um processo gripal de virose e é de pouca intensidade, claro, usa o antitérmico, se hidrata bem, procura manter sua alimentação em dia, enfim, faz algum repouso proporcional ao cansaço que tenha. Mas se isso durar mais do que 2, 3 dias, não fica assim, né? Porque uma virose, geralmente, em 2, 3 dias, deve estar se resolvendo, pelo menos melhorando muito. Quer dizer, se durou 3 dias ou mais, é certo que pode estar com uma complicação. E quais são essas complicações? Uma bronquopneumonia, uma sinusite aguda, que às vezes vem na continuação do processo viral. E aí já não é com chazinho nem com remedinho desse tipo que vai se curar. Aí tem que ser feito um diagnóstico, tem que se dar um antibiótico e outros medicamentos, conforme a situação que se descubra. A gente tem uma ligação, doutor, que é do Carlos, ele está lá em Arroio dos Ratos, tem uma pergunta para fazer para a gente. Boa noite, Carlos, tudo bem? Muito boa noite aí para vocês da Ubra e também ao nosso doutor aí. Muito obrigado. Pode fazer sua pergunta, Carlos. Sobre a rinite, doutor. Quais os cuidados e o tratamento para a rinite? Certo. O doutor vai responder a sua pergunta. Muito obrigado, Carlos. Um abraço para sua família, viu?
Muito boa noite, muito obrigado. A rinite, obviamente, não é uma coisa só. A rinite, tem pessoas que têm rinite e nem sabem que tem, de tão leve que ela é, e tem outras pessoas que se esborracham de tanto espirrar, secreção, o lenço está sempre molhado, né? Quer dizer, depende da intensidade da rinite. Então, nós temos que começar por aí, né? Então, eu acho que você está se referindo a uma rinite mais grave, mais incomodativa. Para essa aí, nós temos hoje medicamentos de manutenção, que são anti-inflamatórios, que se colocam em spray nasal. Geralmente, os melhores medicamentos para rinite alérgica são os corticoides tópicos, que são medicamentos assim, baixa dose e efeito colateral zero, ou quase zero. A pessoa pode ficar usando por longo prazo, né? Isso é um dos recursos, talvez o mais importante para a manutenção do tratamento de uma rinite. Uma crise de rinite, a pessoa está assim, não dorme, o nariz entope, está muita secreção, até está tossindo muito. A rinite também tem tosse. Frequentemente tem. Tá. Frequentemente tem porque assim, a secreção ela é aspirada e vai na via aérea, aqui traqueia e laringe, e isso irrita. Né? E muitas vezes o processo alérgico ele se estende aos brônquios, sabe? Quer dizer, só para dar uma ideia, 15% dos que têm rinite alérgica na comunidade, que é 30%, 40% das pessoas, tem asma. E 80% ou mais dos asmáticos têm rinite alérgica. Então, as vias aéreas superiores e inferiores, quer dizer, rinite e asma, estão muito conjugadas. E, às vezes, até não se distingue. A pessoa que tem essas doenças não sabe bem o que é uma ou outra. O nariz fecha, a respiração fica mais difícil e ela acha que está com asma. E, às vezes, não está nada de asma. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial até para não errar no alvo, né? Porque quem tem sintomas, às vezes, não sabe bem se o que fechou assim, a respiração é o nariz que fechou, ou é o brônquio que fechou, ou os dois que fecharam, que é bem comum, né? Então, tem que haver, eu digo assim, procure o seu médico, não fique fazendo diagnóstico e tratamento por conta própria, né? Eu acho que a pessoa que nos perguntou agora, faça uma primeira avaliação com um clínico, se pudesse com um pneumologista, melhor ainda, e com um otorrino, às vezes, que também se dedica a essa questão de rinite alérgica. Bom, eu quero agradecer a disponibilidade, o bom humor e a forma super fácil, né, quase didática, com que o doutor Luiz Carlos Corrêa da Silva, pneumologista da Santa Casa, nos passou essas informações. Muito obrigado, estou encantado com a sua figura. Por favor, seja bem-vindo. Eu, quando me preparei para vir aqui, eu pensei, eu vou lá num programa dos caras que comunicam e deixam o telespectador alegre, né? Então, eu não posso chegar lá com cara de múmia e nem prometer que nós vamos morrer um dia. Não. Olha, nosso papel é alegria. Bom, olha, muito obrigado até mesmo por essa observação. Obrigado, doutor, seja sempre bem-vindo. Foi um prazer.